Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tentar explicar um pouco sobre tabela verdade. Eu quero começar com proposições. Imaginem essa frase. Domingo é o único dia da semana em que ele não trabalha. Essa frase ela é uma proposição. Por quê? Vejamos, porque ela pode ser submetida a uma análise lógica. Ou seja, essa frase é verdadeira? Ela é falsa? Em quais situações isso acontece ou isso não acontece? Bem, para tentar descobrir isso, ou seja, em quais situações ela é verdadeira ou falsa, usamos a tabela verdade, certo? Então, tabela verdade é um tipo de tabela usada em lógica para determinar se uma expressão é verdadeira e válida. Essas expressões, certo? Sentenças, elas são colocadas dentro de variáveis, ou seja, as proposições, as letras. Geralmente, as letras usadas nas aulas da Unigran são as letras P, Q, R e S. O que são essas letras? Elas são como variáveis, a elas serão atribuídas dois valores, ou V ou F. Fazendo uma alusão à matemática, é como se fossem as variáveis x e y. Eles podem receber valores, certo? Por exemplo, aqui, eu estou dizendo que x vale 1 e y vale 2. Então, a resposta para essa sentença, x mais y, será 3, certo? Bom, vejamos aqui que a gente tem um sinal gráfico que demonstra como deve ser feita a união entre as duas variáveis, x e y. Esse sinal gráfico, em lógica, é chamado de conector. Por quê? Porque ele está demonstrando como deve ser feita a conexão entre as duas variáveis, ou seja, entre o x e o y. Nesse caso, deve ser feito adicionando o valor de uma na outra, né? Bom, vejamos aqui os conectores usados em lógica. São eles a conjunção, certo? Representado como um acento circunflexo, a disjunção, representado vulgarmente como um V minúsculo, a condicional, uma seta para a direita, e a bicondicional, uma seta com dois lados. Vejamos aqui uma proposição. Ela tem um conector, né? O conector E, a conjunção, certo? Ou seja, ficando não P, E, não Q. Agora, algumas dicas sobre a tabela verdade. Toda a tabela verdade é formada de vários V ou F. O primeiro passo para criar uma tabela é saber o número de linhas. Como? Contando o número de letras diferentes que tem na expressão e elevando esse número a 2. Por exemplo, nessa nossa expressão nós temos duas letras diferentes. Veja que eu me refiro a duas letras diferentes e não a quantidade de letras. Ou seja, se aqui tivesse 4 P's, né, mesmo com a negação ou sem, ainda assim contaríamos uma única vez. Então, tem um P e um Q, ou seja, duas letras. Aqui temos uma sentença um pouco maior e podemos notar que tem também apenas duas letras, ou seja, a letra P e a letra Q. Aparecem várias vezes, seguida de vários conectores, mas ainda assim são duas letras, P e Q. Então a fórmula é 2 elevado ao número de letras. Nesse caso, duas letras. Então 2 elevado a 2, 4. Ou seja, 4 linhas. Aqui, vamos supor que agora a gente tenha mais de duas letras, ou seja, 3 letras. P, Q e R. Então, usando a mesma fórmula, 2 elevado ao número de letras seria 2 elevado a 3, 8. 8 linhas. Note que é potenciação e não multiplicação, ou seja, aqui no caso de 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3, que daria 6 linhas. É 2
elevado a 3, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 8 linhas. Bom, vamos usar para a nossa tabela essa expressão, não P e não Q. Quantas linhas ela tem? Vamos descobrir. 2 elevado a 2 letras daria 4 linhas. Ótimo, sabemos o número de linhas. E o que a gente faz com a negação? Bom, vejamos. A negação, ela significa usar o valor contrário daquele valor atual. Ou seja, não P seria exatamente o valor oposto do P. Por exemplo, se P for igual a V, não P é o inverso, ou seja, F. Certo? Mas é óbvio, como a gente pode notar, para a gente saber o valor de não P, primeiro a gente tem que saber qual é o valor de P, para poder colocar aqui a resposta inversa. Por isso, as primeiras colunas da tabela serão das letras normais, ou seja, as letras sem negação. Por exemplo, aqui, nós temos então a tabela com 4 linhas, 2 colunas. Por quê? Porque são as letras normais, sem a negação, da sentença. Nós vamos atribuir a elas os valores padrões, vamos dizer assim. Como que a gente faz isso? Como é que a gente sabe aqui onde vai V e onde vai o F? Bom, sempre na primeira coluna, ou seja, nessa aqui do P, iremos dividir o número de linhas, que neste caso é 4, por 2. Assim, a gente vai descobrir, então, como dividir onde vai V e onde vai F. Então, vamos lá. 4 linhas dividido por 2 dá 2. Então, vai 2V e 2F. Na segunda coluna, dividiremos o resultado da primeira por 2 novamente. Ou seja, aqui a gente dividiu e deu 2, certo? Agora a gente pega esse 2 e divide por 2 de novo, que vai dar 1. Então, o 1 para cada V ou F. 1V, 1F, 1V, 1F. Bem, agora o que a gente faz com a negação? Agora que a gente tem os valores de P e Q, a gente faz a negação, ou seja, o contrário de P. Por exemplo, se P vale V, o não P vale F. Se P vale V, o não P vale F. Se P vale F, o não P vale V. Se P vale F, o não P vale V. Muito bem. Então agora, nas 3 primeiras colunas, a gente já tem o valor de P, de Q e de não P. Mas veja que na nossa fórmula, a gente vai usar o não P e o não Q. Então está faltando o não Q. Vamos a ele. Adicionamos mais uma coluna com não Q. O que é o não Q? Exatamente a negação de Q. Então, vamos colocar nessas linhas o oposto destas, ou seja, se aqui está V, aqui fica F. Se Q aqui vale F, não Q vale V. Se Q vale V, não Q vale F. Se Q vale F, não Q vale V. Muito bem. Agora que temos os valores P, Q, não P e Q, basta terminar a conta com os conectores. Certo? Ou seja, a gente já sabe aqui o valor desse membro e desse membro. Agora só tem que resolver a junção deles, como que fica. Um exemplo então. Vamos lá. Para descobrir qual o resultado será, usando os conectores, existem regras. Como, por exemplo, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, certo? Então, para cada conector, existe um tipo de regra. Certo? Agora, seria bom se vocês pudessem anotar essas regras para facilitar. Vejamos.
Quando é conjunção, ou seja, aquele circunflexo, né, o E, se tiver um F que seja, o resultado fica F, fica falso. Por exemplo, V mais E, F dá F. F e V dá F. F e F dá F. Se for V e V, aí sim dá V. Ok? Disjunção. Se tiver um V, o resultado fica V. Ou seja, se for, por exemplo, aqui, V ou F, vai dar V. Por quê? Porque tem um V. Se for F ou V, também vai dar V. Porque tem um V aqui. Se for F ou F, obviamente vai dar F. Se for V ou V, vai dar V. Ok? Agora vamos responder então a tabela, já que agora a gente sabe como responder usando a conjunção, o sinal E. Vejamos aqui, ó. Não P e não Q. A gente já tem os valores de não P, ou seja, essa coluna aqui. E a gente também já tem os valores de não Q, que é esta coluna aqui. Então vamos ver. Não P e não Q. Então, F e F vai dar F. F e V vai dar F. V e F vai dar F. V e V vai dar V. Agora, como é feita a criação das colunas? Vamos descobrir. A colocação das colunas é feita desmembrando o conjunto de proposições, até chegar na resposta da sentença. Por exemplo, imagine que em matemática a gente tenha essa expressão numérica. 2 menos, aí entre parênteses, 10 mais 17. A gente faria da seguinte forma. Primeiro, resolveríamos o que está dentro dos parênteses. Com o resultado, a gente então adicionaria o com o que está fora. Ou seja, supondo aqui 10 mais 17 entre parênteses dá 27. Juntando agora com o que estava fora, menos 2, né, vai dar 25. Então, da mesma forma, essa regra de resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, a gente pode usar com as proposições. Vamos ver como. Imaginem aqui essa proposição. Não P e Q, entre parênteses, e, abre parênteses, P e Q, fecha parênteses. Vejamos. Primeiro, a gente vai resolver o resultado de um dos conjuntos do conjunto, o resultado do outro conjunto de parênteses, e, finalmente, quando a gente tiver o valor de cada um destes conjuntos, né, a gente vai resolver a conjunção deles, ou seja, como que fica juntando um conjunto com o outro, usando a regrinha do conector. Vamos usar este exemplo na prática. Temos aqui, então, a expressão que a gente vai tentar descobrir, a dica, né, de como resolver usando o conector E aqui a tabela. Vejamos. Nessa sentença, a gente tem a letra P e a letra Q. Então, duas letras diferentes. Vamos descobrir quantas linhas tem? É só elevar 2 a 2, que é o número de letras, dando um total de 4, ou seja, 4 linhas. Agora a gente vai colocar em ordem alfabética essas letras, ou seja, primeiro o P, depois o Q, certo? Veja que aqui na sentença a gente tem um não P. Então o que a gente tem que fazer? Adicionar uma coluna especialmente para ele, não P. Então vamos tentar resolvê-la. Lembrando que na primeira coluna a gente vai dividir o número de linhas por 2. Nesse caso vai dar 2. Então, 2 para o V e 2 para o F. Na próxima coluna a gente vai dividir novamente por 2, que vai dar 1. Então, 1 para o V, 1 para o F. V e F. Agora aqui no não P é muito fácil, é só fazer o contrário da coluna do P. Ou seja, se P for V, não P vai dar F. Se P for V, não P vai dar F. Se P for F, não P vai dar V.
Novamente, se P for F, não P vai dar V. Ok. Agora aqui nós temos a outra parte. Não P e Q. Então vejamos que não P é essa coluna e Q é essa outra coluna. Então vamos lá. F e V, F. F e F, F. V e V dá V. V e F dá F. Agora na outra coluna, P e Q. Então, a primeira coluna e a segunda coluna. Então, vamos lá. V e V, V. V e F, F. F e V, F. F e F dá F. Ok? Agora, finalmente, a sentença final. Então, este conjunto, ou seja, dessa coluna aqui, e o segundo conjunto, ou seja, essa outra coluna aqui. Então, vamos lá. F e V, F. F e F dá F. V e F dá F. F e F dá F. Lembrando que estas colunas seguiram a mesma regra da matemática, ou seja, primeiro as letras, né? Temos que descobrir com quais variáveis estamos lidando. Depois, o conjunto de parênteses, ou seja, o primeiro conjunto e o segundo conjunto. Agora que a gente sabe então os valores de cada um desses conjuntos, podemos fazer a conjunção deles, ou seja, aqui na última linha. Outro exemplo agora com negação. Ó, então nós temos o não, né, a negação fora do parênteses. Vamos ver como que ele funciona. Do mesmo jeito, seguindo a mesma regra, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Depois, com esse resultado que a gente vai obter, a gente vai usar agora o não, né? Que, como eu disse, é só trocar o sinal. Por exemplo, se o resultado dentro do parênteses dá V, quando a gente passa para esse não aqui, fica F, certo? E depois de ter resolvido o que está dentro do parênteses e junto com negação aqui, a gente resolve o resto da conta, ou seja, o que está fora do parênteses. Vamos colocar isso na prática. Temos aqui a tabela, né? Essa é a sentença que a gente vai tentar descobrir. Essa aqui, novamente, é a dica. E vamos ver como a gente montou ela aqui. Primeiro eu coloquei as letras normais, né? As que são usadas na sentença, que é o P e o Q. Depois eu coloquei as negações, porque veja que a gente vai usar aqui, ó, o não P e o não Q, então a gente vai precisar. Depois eu coloquei o que está dentro do parênteses. Primeiro, lembrando sempre, que é sem a negação. Por quê? Eu não posso começar já negando algo que eu ainda não sei o que é. Então, primeiro isso aqui, né? Depois, eu repito, só que com a negação, aqui fora do parênteses. Depois que eu sei, então, esses pedaços, ou seja, esse pedaço aqui e esse outro, eu posso juntá-los. Logo, aqui está a última coluna. Então, vamos lá. Tem duas letras, portanto, 4 linhas. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos dividir 2V e 2F. Aqui é dividido por 2 novamente, né? Dá 1. Então, 1V, 1F, 1V, 1F. Agora, não P. Bom, aqui está a coluna do P. Então, o contrário de V, F. O contrário de V, F. O contrário de F, V. O contrário de V, de F, desculpa, dá V. Agora aqui, não Q. Aqui está a coluna do Q. Então, nós vamos usar esta coluna, ou seja, a segunda coluna. V. Então, não Q vai ser F. Quando o Q for F, o não Q vai ser V. Quando o Q for V, o não Q vai ser F. Quando o Q for F, o não Q será V. Agora, que a gente sabe o valor de cada letrinha dessa, a gente pode fazer aqui uma conjunção, né? Não P e Q. Veja que não P eu já calculei nessa terceira coluna. E o Q também, na segunda coluna. Então, vamos lá. F
e V vai dar F. Por quê, né? Lembrando que contém um F, o resultado fica F. Então, F e V tem um F, então dá F. F e F. F. V e V. Não tem nenhum F, né? Então, finalmente fica V. V e F. Então, fica F. Ok? Agora, veja aqui. Nós já descobrimos nessa coluna aqui os valores os possíveis, né, desse conjunto aqui, ou seja, dessa proposição dentro dos parênteses. Agora, então, a gente vai poder conseguir descobrir como que ela fica tendo uma negação fora do parênteses. Ou seja, simplesmente vamos negar estes valores aqui que descobrimos. Ou seja, escrever o oposto deles. Se esse conjunto aqui de parênteses tem esses valores, a negação desse conjunto tem os valores inversos. Então, F fica V. F fica V. V fica F. F fica V. Ok? Agora, então, vamos resolver a conta. Vejam que essa parte aqui, ó, de não, depois dentro de parênteses, não P e Q, nós já resolvemos aqui, nessa coluna. Agora, só temos que fazer o que está fora, ou seja, pegar essa coluna e aqui na fórmula E, não Q. Então, vamos lá. Se nessa coluna aqui tem V, vamos juntar com não Q lá. V e F dá F. V e V dá V. V e F, desculpa, F e F dá F. V e V dá V. Ok? Então, aqui a gente conseguiu completar a nossa coluna. Então, vamos resumir. O que a gente fez? Quando a gente encontra uma sentença, uma fórmula para resolver, o primeiro passo é identificar as letras que ela tem. Nesse caso aqui dessa sentença, ela tem duas letras, a letra P e a letra Q. Bom, sabendo a quantidade de letras, a gente pode descobrir então a quantidade de linhas que ela vai ter. Como? Fazendo 2 elevado à quantidade de letras. Ok? Nesse caso, como temos duas letras, 2 elevado a 2 dá 4. Então, teremos 4 linhas. Certo? O próximo passo é colocar nas primeiras colunas as letras normais. Ou seja, aqui tem um P e um Q. Então, vou colocar aqui um P e um Q. Se, né, vejam bem, se na expressão tem essa letra com a negação, ou seja, aqui não P e não Q, então é claro que a gente vai precisar deles. Então, nas próximas colunas eu vou criar uma especial para não P e uma para não Q. Certo? Bom, depois disso pronto, eu vou tentar desmembrar essa sentença. Ou seja, se tiver parênteses, melhor ainda. Eu resolvo primeiro o que está no parênteses, depois eu coloco uma coluna, né, colocando o que está fora de parênteses. E finalmente, na última coluna, né, eu coloco o resultado final, toda a sentença. Aqui, na grade de V e F, a primeira coluna sempre será a quantidade de linhas dividido por 2, que vai dar, nesse caso aqui, 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 para V, 2 para F. Se quiser memorizar de um jeito mais rápido, sempre quando tiver 4 linhas, a primeira coluna será 2V e 2F. Sempre que tiver 8 linhas, a tabela, a primeira coluna será 4V e 4F. Ok? Na segunda coluna, né, lembrando que se a segunda coluna for uma letra normal, se não tiver uma outra letra, então não vai ser preciso, né? Na segunda coluna a gente divide esse valor por 2, novamente. No caso, como aqui tem 2V, aqui vai ter que ter um V. Se aqui tivesse 4 Vs, aqui teria 2 Vs, ok? Certo. Depois, para fazer negação, é só fazer o inverso da coluna da letra, ou seja, se é não P, é o inverso da coluna do P. Então, se aqui é V, aqui fica F. Se aqui é V, aqui fica F. Se aqui é F, aqui fica V. O mesmo ocorre com não Q. É o inverso da coluna do Q. Ok? Então, do mesmo jeito, se aqui é V, fica F. Se aqui é F, fica V. Né?
Depois aqui, o que está dentro de parênteses, vejam que tem o sinal aqui, a conjunção, ó, que significa e. Aí nós vamos naquelas regrinhas que a gente anotou antes e vamos ver que quando é o e, se tiver um único f, o resultado vai ser f. Ou seja, aqui ó, não p e q. Se um desses, ou seja, se o não p ou se o q tiver um f, o resultado vai ser f. Então nesse caso aqui, vamos pegar a coluna do não p e adicionar a coluna do q. Então, quando o não p for f e o q for v, a resposta será f. Quando o não p for v, né, e o q for v, a resposta será v. Ok? E assim a gente completa toda a coluna. Depois que a gente sabe o que tem dentro do parênteses, ou seja, que eu acabei de responder aqui nessa coluna, aí sim eu posso recriar uma outra coluna com a negação desse parênteses, certo? Então, como eu já disse, a negação é só fazer o inverso. Ou seja, se aqui tem f, né, aqui fica v. Se aqui tem v, aqui fica f. Mais tarde, agora que eu já tenho essa parte aqui, vejam que eu calculei esse pedaço, que é esse pedaço aqui da fórmula. Então, eu só vou adicionar com o que está fora do parênteses, ou seja, esse pedacinho aqui ó, com o parênteses e a negação, eu tenho aqui, que é v. Eu resumi o valor dele. Agora eu vou adicionar com o que está fora. Por exemplo, esse pedaço aqui, ó, se for v e não q, eu vou pegar esse v e o não q, que seria v. Então, é v e f dá f. Se isso aqui for v e o não q for v, a resposta dá v. Se isso aqui for f e o não q também for f, a resposta dá f. E assim sucessivamente até terminar a coluna. Ok? Independente da quantidade de linhas, se for 4, 8, 16 ou 32, a maneira de criar será sempre a mesma. A gente vai identificar as letras, depois fazer a negação das letras e depois ir desmembrando ela. Ou seja, tentando conseguir com que os pedaços da sentença fiquem numa única coluna. Tentando dar valores para resumir essa sentença. Certo? Agora, eu já expliquei sobre a conjunção, né? O conector e. E se fosse conector ou? Bom, se fosse conector ou, é só fazer o inverso. No caso, quando é e, por exemplo, aqui, se fosse v e v, daria v, certo? Mas como é o ou, o que diz a regra do ou? Que se tiver um v, a resposta fica v. Por exemplo, aqui, ó, se fosse assim, v ou f, a resposta é v, porque tem um v aqui, ó. Se fosse f ou v, ficaria v, certo? Vejam que eu estou usando o ou e não o e. Se fosse o e, aqui daria f, ok? Para usar os outros conectores, basta seguir a regra deles, certo? Então é isso, pessoal. Aqui